Etapas da orçamentação. Segunda etapa: composição de custo. Antes, vamos relembrar os itens da primeira etapa, o estudo das condicionantes ou condições de contorno. Então, temos no primeiro item o edital, a carta convite, a minuta de contrato. No segundo item, os projetos, memoriais, planejamento e outros requisitos técnicos sobre a obra ou serviço. E o terceiro item, a visita técnica. Todos esses três itens referentes à primeira etapa foram apresentados no módulo 2. E agora vamos ao quarto item, o primeiro da segunda etapa da orçamentação. Esse item se refere à identificação dos serviços. O custo total de uma obra é fruto do custo orçado para cada um dos serviços integrantes da obra. E a origem da quantificação está na identificação dos serviços. Um orçamento, por mais cuidadoso que seja feito, estará longe de ser completo se excluir algum serviço requerido pela obra. Então, a primeira coisa relacionada a essa etapa de composição de custo é a identificação completa de todos os serviços que compõem a obra. E a fonte de dados e informações para a identificação dos serviços está na primeira etapa. Por isso, a importância de se seguir exatamente todas as etapas e cada uma delas com seus itens, porque eles estão apresentados de uma maneira sequencial. Eu preciso da primeira etapa de todas as informações constantes do edital, carta convite e minuta de contrato. Já vimos porque esses instrumentos são importantes e o tipo de informações que eles trazem, onde eu vou identificar os serviços relacionados a essas informações. Exatamente a mesma coisa relacionada ao segundo item, que são os projetos, memoriais, planejamento e outros requisitos. Nesse item, mais associados a quesitos técnicos, projetos, detalhamentos, quadros, diagramas, cortes, memoriais, detalhamentos, acabamentos, uma série de informações essencialmente necessárias para a realização do orçamento. E de todas essas informações, a identificação dos serviços. E vimos também no terceiro item a visita técnica, a importância de realizar a visita técnica para identificar uma série de fatores que serão importantes na orçamentação. E aqui ratifica essa importância na identificação de serviços que foram identificados ou avaliados no momento da visita técnica. Identificar todos os serviços necessários à execução da obra. E aí temos basicamente dois tipos de serviços. Os serviços principais, que são as atividades de produção relacionadas à obra. Por exemplo, a estrutura, alvenaria, impermeabilização, escavação, coberturas, tudo que a gente consegue de uma maneira objetiva identificar e associar como etapa produtiva da obra. E os serviços acessórios. E aqui eu chamo uma especial atenção, porque está nesse item um dos principais furos de orçamento. A não observância desses itens relacionados a serviços acessórios, que são atividades necessárias à execução de um serviço, mas não estão compreendidas no procedimento de execução ou na sua composição unitária. Como, por exemplo, proteções coletivas, transporte interno, limpeza, testes, ensaios. No caso de alvenarias, por exemplo, colocação de vergas, tipos de preparo de argamassa. No exemplo que foi apresentado anteriormente, onde eu mostrei uma foto de uma obra com uma preparação de terreno, ali é um tipo claro de serviço acessório, que é o reforço do solo para suportar os equipamentos. Isso não é uma atividade da obra, mas sem essa atividade, a atividade principal não acontece. Então é muito importante a identificação de todos os serviços acessórios. E aqui eu reforço a importância do orçamento ser elaborado por um profissional que tenha conhecimento e competência sobre os serviços que estão sendo realizados para identificar esses serviços acessórios. É muito importante você criar uma lista modelo de serviços para cada tipo de obra, para auxiliar no mapeamento dos serviços a serem identificados.
Essa lista modelo, ou esse checklist, ou esse formulário, ou esse referencial, te ajuda a ter ali identificado todos os principais serviços que você costuma utilizar na sua obra. Isso te facilita a seguir uma linha de raciocínio e percorrer todos os documentos na busca daquelas informações. À medida que você vai desenvolvendo mais trabalhos, que você vai orçando mais obras, vai encontrando situações mais específicas, essa lista vai ficando mais detalhada, mais refinada e mais personalizada a sua forma de trabalho. No material para baixar, tem um modelo de uma listinha dessa para a obra predial. É importante usar a mesma estrutura para todas as obras que forem semelhantes. É interessante que você mantenha essa mesma estrutura para poder aproveitar as informações que vamos identificar depois na parte de levantamento de quantitativo e começar a formar um histórico, a ter um cadastro, um banco de informações das obras. Assim, vai ser possível você não só realizar o orçamento de uma obra, mas no futuro comparar 1, 2, 3, 4 obras semelhantes e conseguir identificar potenciais desvios ou estimativas de custos mais assertivas com base em obras anteriores. É uma excelente ferramenta de gestão de custos e de gestão empresarial. Gestão de custos, porque dali eu tenho as informações detalhadas e distribuídas pelos serviços e eu consigo apropriar de maneira adequada cada recurso financeiro que está sendo utilizado em cada atividade. E de gestão empresarial, que eu consigo ter um refinamento dessas informações para tomada de decisão na hora da formatação de uma proposta comercial, em qual dos itens eu consigo ter um maior ganho ou eu consigo flexibilizar o meu BDI para proporcionar uma proposta comercial mais competitiva. A gente vai ver isso no próximo módulo, na parte de fechamento do orçamento e as técnicas matadoras para fechamento de proposta comercial. E um assunto muito importante é, essa lista de serviços, ela precisa ser organizada e ela precisa ser estruturada, compatibilizada com a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que é a estrutura que será utilizada também para a parte de planejamento. Mas o que é uma EAP? EAP é a estrutura analítica de projeto. É uma estrutura em árvore hierárquica, utilizada para evidenciar o que realmente é necessário para a execução da obra, desmembrando as fases e facilitando a realização das tarefas. Por meio da EAP, são programadas as atividades da obra, os custos, o gerenciamento de risco, a distribuição das tarefas e uma série de outros. Para a elaboração da EAP, é importante o atendimento a duas regras. Primeiro, a regra do 8 ou 80. O menor nível de trabalho não deve ser inferior a 8 horas e não maior do que 80. Essa é uma regra fundamental para a gente fazer a compatibilização do dimensionamento de equipe, planejamento e custos das composições unitárias que vamos ver a seguir. E a outra regra é a regra dos 100%, que diz que 100% do trabalho definido pelo escopo deve estar incluído na estrutura analítica, ou seja, a estrutura de controle do meu projeto deve compreender todas as atividades e serviços necessários à realização da obra. Não especificamente uma parte ou outra, deve incluir 100%. Então essas duas regrinhas são fundamentais, 8 ou 80, cada atividade a menor nível de detalhamento, 8 horas, ou seja, 1 dia de trabalho, e não maior do que 80, ou seja, 10 dias de trabalho. Porque o 80 são 2 semanas de trabalho, já fica um prazo muito longo para monitoramento, controle e atuação no caso de uma necessidade de interferência num eventual desvio. E aqui a regra do 100%, é claro, eu preciso ter 100% do meu escopo. Aqui a gente já está entrando um pouquinho na compatibilização da elaboração do orçamento com técnicas de planejamento. Mas vamos ver que isso tem que acontecer em conjunto. Uma coisa não pode andar separada da outra. E atenção a essas regras é fundamental para a elaboração do planejamento do orçamento. É importante aqui que tanto o planejamento quanto o orçamento tenham a mesma estrutura, pelo menos até certo nível hierárquico. Por quê? Sem isso, não é possível fazer a correlação entre gasto financeiro e evolução física de serviço.
Se eu tiver uma estrutura de serviços distribuída de uma forma, onde eu faço toda a minha apropriação associada a essa lista, e depois uma outra estrutura onde eu faço o acompanhamento dos serviços organizado de uma forma diferente, eu não consigo fazer uma medição onde eu avalie quanto eu gastei por quanto que eu produzi, porque eu tenho duas réguas diferentes. Então é importante que tanto o orçamento quanto o planejamento tenham a mesma estrutura analítica de projeto. E atendendo essa regra, o orçamento vai cumprir os seus objetivos. Lembra, o primeiro objetivo é para tomada de decisão. E o segundo objetivo é monitoramento e controle. Dessa forma, ele fica com o segundo objetivo uma capacidade de atendimento bem mais amplo, não apenas no custo, mas numa compatibilização de custo e andamento físico e técnicas de previsão. Então, é muito importante que essa estrutura analítica do projeto seja a mesma para os dois, tanto orçamento quanto planejamento. E eu deixei aqui um material disponível no material para baixar dessa aula, um exemplo de uma lista de serviços, né? Aquela lista modelo foi retirada da NBR 12721, na verdade ela foi inspirada na NBR 12721, que é a parte de corporação imobiliária, para você ter uma ideia de como funciona a hierarquia e como funciona a lista de serviços. Então o objetivo é partir de uma lista como aquela que está disponibilizada, percorrendo todos os projetos, documentos, informações de visita e acrescentando todos os serviços que objetivamente você identificou e depois todos os serviços acessórios também que são necessários para desenvolver todas aquelas atividades. Então, o primeiro ponto mais importante é a identificação dos serviços. Exaurir essa etapa, não passar para a próxima enquanto essa não estiver totalmente completa.